A escalada sem limites de violência da ICE nos Estados Unidos gerou um chamado para uma greve geral. O ponto inicial dos protestos foi em Minneapolis, mas agora o país todo está começando a entender o tamanho do problema. Quem vai contar essa história pra gente é a Bruna Bufara aqui no Plantão do Meteoro. Bruna, tá feio o negócio lá nos Estados Unidos. O ICE, já vou adiantar aqui meu comentário, virou a polícia política do Trump e o pessoal finalmente tá caindo a ficha, né? Notícia dos Estados Unidos agora, Sophie, é só tragédia, interna e externamente. Política interna uma bagunça, política externa uma bagunça. Tá surreal e felizmente tá vindo aí essa convocação de greve geral para sexta-feira 30, graças aos movimentos estudantis. Então, obrigada aí movimentos estudantis que se organizam, que fazem questão de se organizar, de trazer justiça e de trazer discussão para a sociedade. Vamos para a primeira notícia ali da CNN. Manifestantes convocam greves e protestos contra a política de imigração. Lembrando aí que isso está acontecendo em Minneapolis, no estado de Minnesota, porque foi lá que aconteceram os dois assassinatos mais emblemáticos da ICE, que foram contra dois cidadãos americanos, e eles foram gravados pelo smartphone de muitas pessoas que estavam assistindo. Então a gente teve a reconstrução da narrativa de quem acompanhou o assassinato da calçada, e a gente tem a narrativa dos assassinos da ICE e da administração do Trump, que não são, elas não têm como coexistir. A gente consegue ver pela criação e gravação das pessoas que estavam ali, que a administração do Trump está mentindo. Então, a partir desses acontecimentos em Minneapolis, a gente está tendo uma crise de confiança no governo Trump. Agora sim, Sophie, me empolguei. Vamos para a notícia da CNN. Me empolguei no resumo. Olha lá. Organizadores estudantis convocam greve e protesto em todos os Estados Unidos na sexta-feira 30 para exigir a retirada de agentes federais de imigração, a ICE, do estado de Minnesota, depois de dois assassinatos de cidadãos americanos terem gerado indignação. A convocação para a greve geral acontece depois dos protestos da última sexta, na semana passada, quando milhares andaram pela cidade de Minneapolis num frio surreal. Estava menos 10 graus Fahrenheit. Eles estavam ali pedindo o fim da repressão e da imigração, o fim da repressão e imigração promovida pelo presidente Donald Trump. Os manifestantes querem intensificar a pressão depois do Trump ter dito que ia reduzir um pouco a tensão em Minnesota. Fala essa que o Trump já retificou. O Trump já falou que não vai reduzir a pressão em Minnesota. Declarou Breonna Jackson, membro da União de Estudantes Negros da Universidade de Minnesota, que quer que este seja um movimento mais contínuo. Então, daqui para frente, mais greves, mais protestos. Essa questão está se espalhando pelos Estados Unidos, e quando isso acontece, a gente tem algumas vozes que estão ecoando esse tipo de discurso e trazendo esse discurso para além de Minneapolis, como Jane Fonda. Jane Fonda, pessoal, está mobilizando sua rede de amigos e contatos e atores para chamar ao fim da ICE em Minnesota. Olhem o Instagram da Jane Fonda, pessoal. A Jane Fonda está Isso. falando abertamente, continuamente sobre o fim da ICE. Ela está falando sobre os direitos civis americanos, ela está falando sobre os direitos da primeira emenda, ela está falando sobre como o que a ICE está fazendo está indo longe demais, e ela está sendo extremamente vocal sobre o assunto. Mas não só a Jane Fonda. Pô, em seriedade, ela é viva, cara. Jane Fonda, ícone, diviníssima, viva, atuante e resistindo. Não, Mas a gente não. e não é só no assunto ICE, tá, gente? A Jane Fonda, só para complementar aqui, ela já foi presa trocentas vezes em protestos aí pelo meio ambiente também, contra energia nuclear, sabe? A Jane Fonda, ela tem um ativismo bastante ativo. Grandíssima ativista social, de fato. A gente tem também outra voz, um pouquinho influente, eu diria para vocês, que é o Bruce Springsteen. O Bruce Springsteen fez uma música especificamente para protestar a ICE.
Semana passada, a gente teve ali os protestos do dia 23. No sábado, ele falou que ele escreveu a música e no domingo ele publicou a música. Ele descreve ali a situação dos imigrantes em Minneapolis, na letra da música. Ele fala sobre a administração do Trump tá se justificando para assassinar pessoas. E ele fala que a gente não pode apoiar isso. Ele fez uma música inteira para protestar a ICE. Gente, isso está inflamando os Estados Unidos. Na Califórnia, um homem fantasiado de Batman invadiu a prefeitura numa discussão que eles estavam ali falando sobre a final do Super Bowl, que a final do Super Bowl vai ser na Califórnia. E ele simplesmente entrou na sessão. Se você quiser dar play no vídeo, Sophie, do Batman, porque tá legendado. Eu coloquei aqui, disputado na Globo. No G1 ali. Ah, no G1? Aqui, achei. Aí, obrigada. A gente tem esse vídeo legendado. What the fuck are we doing here? Seriously, you have had months to prepare for this upcoming event. I don't give a damn if this is outside of decorum. People are dying on our streets every single day in this country because we allow this federal government to walk all over you. Look me in the eye. Can any one of you go home to your children and tell them that you did everything you could to protect their classmates, to protect their grandparents, to protect them? I don't think you can, with the exception of Park. Thank you. This needs to have happened 2 months ago, but you can still make it up and make every single policy on this little sheet of paper here happen right now. Happen before the Super Bowl. Happen before. Até porque, pessoal, durante o evento do Super Bowl vai ter batida da ICE. Então a prefeitura de Santa Clara permitiu que a ICE faça batidas contra imigrantes durante o Super Bowl. Tenso. E a única coisa que a gente tem para... eu acho que é bom destacar, né, que Super Bowl é basicamente o evento esportivo mais importante do ano nos Estados Unidos, sabe? Pra gente isso pode não parecer muita coisa, mas assim, pra eles... Eu não sei nem se o final do Brasileirão chega no nível do Super Bowl que tem lá. Eu acho que a gente não tem um evento esportivo aqui no Brasil, fora de Olimpíadas, Copa, que seja tão importante quanto o Super Bowl. Eu ia trazer exatamente esse ponto, Sophie. Aqui a gente considera a Copa do Mundo, né, como o melhor evento do mundo. Mas a gente tem que lembrar que americanos só escutam o próprio umbigo. Então, para eles, o Super Bowl é o melhor do mundo. Então, para eles, na cabeça dos americanos, o Super Bowl é uma competição mundial de futebol americano. Por isso que eles não levam assim. Seria o equivalente ao final da Copa do Mundo, mas se tivesse Copa do Mundo todo ano. E o Brasil sempre estivesse jogando na final. É isso. Exato. E a única coisa que a gente tem em defesa nos Estados Unidos, das pessoas, em defesa de quem está na rua, em defesa de quem foi assassinado, são os vídeos dos smartphones. Então, a única questão que a gente tem, o que os Estados Unidos está fazendo, o que os cidadãos americanos estão fazendo para se defenderem é começar a gravar instantaneamente quando eles veem agentes da ICE, quando eles veem SUVs pretas, quando eles veem placas de outro estado. Isso é, pessoal, inclusive uma checklist que eles fazem e eles repassam pela vizinhança. Tem um aplicativo para você avisar a tua vizinhança que a ICE está ali perto, e eles têm conduta, gente, as vizinhanças, para avisarem uns aos outros que a ICE está chegando. E a recomendação entre as pessoas, os cidadãos, é ligar a câmera e gravar. Porque é assim que a gente tem toda uma construção de narrativa das pessoas que estavam ali, vendo o que aconteceu, contra a narrativa do governo Trump, de que eram terroristas, que as pessoas estavam fazendo alguma coisa suspeita. Quando a gente vê nos vídeos montados pelas pessoas, a gente tem certeza que nada aconteceu e que a administração do Trump está mentindo. Então, assim, Sophie, não tem nem como defender. Os Estados Unidos está ficando cada vez mais autocrático e não tem um sinal de melhora.
Pois é, Bruna. E vamos e convenhamos, até agora a resistência do povo estadunidense tem sido muito pequena, né? A gente vê os protestos e tal. Até agora, assim, tipo, de um lado você tem gente literalmente executando pessoas em plena luz do dia na rua, do outro você tem gente protestando vestido de bichinho de pelúcia, sabe? É difícil. Eu acho que no estado que os Estados Unidos chegou, isso não é o suficiente. Agora a gente começa a ver os primeiros sinais de resistência de verdade. Então, quando eu ouço os Panteras Negras, eu ouvi o pessoal falando dos Panteras Negras andando armados na rua para defender as pessoas do ICE, aí a gente começa, ok, agora a gente está tendo uma resistência real. E agora a gente está vendo que tem um epicentro da revolta contra o ICE, o governo Trump, que está sendo aí Minneapolis, estado de Minnesota. O único problema que eu vejo nisso tudo, Bruna, é que a partir do momento que a gente começa a ver uma resistência real, a gente também começa a ver sinais de uma possível guerra civil. Eu acho que a essa altura a gente não pode mais descartar essa possibilidade. E a coisa tá ficando feia. Não, não pode mesmo, até porque teve um cidadão em Minneapolis que comprou uma arma para matar agentes da ICE. Ele literalmente falou isso. Ele falou: eu comprei uma arma para matar agentes da ICE. Curiosamente, este rapaz está sendo investigado pela administração do Trump. Agora, todos os outros estudantes brancos que compram uma arma e matam os seus colegas na sala de aula e fazem tiroteios em massa, Sophie, engraçado, nunca vi o governo americano tentar tirar a arma deles. Pois é. Enfim, ficamos por aqui, Bruna. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.